Eu me lembro, em 95, ainda em Minas Gerais, nós organizávamos uma série de eventos relacionados com regulação. Saneamento básico, água, energia elétrica. E nós contávamos com a total falta de apoio, tanto dos estatizantes quanto dos privatizantes. Por quê? Aqueles que defendiam uma visão estatizante da economia não queriam discutir a regulação, que pressupõe que o Estado recue para um papel mais de indutor, de regulador, e não de provedor direto de serviços públicos. E, por outro lado, os setores mais privatizantes entendiam que quanto mais frágil fosse, mitigada fosse a regulação, melhor poderiam conduzir os seus negócios, que é a conexão com esse debate da crise financeira internacional, que só foi possível em função de um processo de intenso desmantelamento das instituições financeiras nacionais e internacionais responsáveis pela regulamentação do setor financeiro. O que se passa hoje? O que se passa hoje é que o nosso Estado, ainda em processo de construção, de consolidação, ele lida com um arcabouço legal que não é adequado para se relacionar com a sociedade, com as empresas, com o terceiro setor. Por quê? Nós estamos falando de legislações antigas, legislações defasadas, legislações que geram uma indústria de custo de transação do ponto de vista judiciário e dos órgãos de controle, e que não cumpre um papel possibilitador, enabler, para que libere as potencialidades, a criatividade das relações, das parcerias que possam surgir dessa interação do setor público com o setor privado. Um outro exemplo que eu acho importante destacar. O atual governo fez mais de 60 conferências nacionais em Brasília. Praticamente todos os temas de políticas públicas tiveram, no mínimo, 1, 2, 3 conferências, com 2, 3 mil pessoas no Centro Ulisses Guimarães, onde todos os grupos de interesse daquelas políticas públicas debatiam seus problemas, vocalizavam seus interesses. Nenhuma linha na mídia. Nenhuma linha na mídia. A participação social é ainda percebida, em grande parte, pelas nossas instituições como um problema, e não como provedora de soluções para muitas realidades. O que está por trás disso? Por trás disso está também uma nostalgia do autoritarismo, uma dificuldade de lidar com o contraditório, uma dificuldade de lidar com os conflitos, uma dificuldade de lidar com a multiplicidade de interesses de uma sociedade contemporânea e multicultural como a brasileira. O governo hoje, o que está fazendo? Nós estamos com 4, 5 projetos no Congresso que redefinem o modo de funcionamento do Estado brasileiro. Uma nova lei de finanças públicas relacionada à qualidade do gasto está sendo discutida com o Legislativo, Tribunal de Contas da União, Ministério Público e Judiciário. A Lei Geral das Agências Reguladoras também está no Congresso aguardando votação. Uma legislação que deveria ter precedido o processo de privatização. Mas, vocês conhecem o nosso país, nós funcionamos um pouco desequilibradamente, boa parte do nosso dinamismo vem daí, mas não são poucas as vezes que nós colocamos os carros na frente dos bois. Estamos com uma rediscussão relacionada ao novo marco jurídico do Estado brasileiro, que nós chamamos do anteprojeto da Lei Orgânica da Administração Pública Brasileira. Por quê? As atuais regras de funcionamento do nosso direito administrativo não permitem que o Estado funcione, que a sociedade interaja com o Estado e favorece uma separação muito grande do Estado da sociedade. Aqueles de vocês que trabalham com organizações sociais, OCIPs, Serviço Social Autônomo, fundações de direito privado, estão vivendo isso na pele. Estamos trabalhando com uma nova regulamentação das empresas estatais. Por quê? Nós não podemos tratar os regimes de compras das estatais, suas estruturas de governança, como tratamos um departamento e um Ministério da Administração Direta. E nesse comportamento pendular que caracteriza essa bipolaridade, que caracteriza os nossos governos, de vale tudo, não pode nada, vale tudo, não pode nada, nós temos que encontrar um caminho para que as instituições possam funcionar. E a criatividade, a energia do país, ela não reside no setor público. Ela reside na sociedade, no seu setor produtivo, no seu terceiro setor. Nós estamos procurando, então, reconciliar essas possibilidades para que o país possa cumprir seu destino, seguir suas vocações históricas. Estamos implementando um sistema que torna transparente todas as transferências voluntárias que o governo faz para terceiro setor, para estados e municípios. Aqueles de vocês que acompanham esse debate sabem o que isso significa. Vocês terem acesso a todo o recurso público discricionário que vai para todas as ONGs, que vai para todas as prefeituras do país, e não os recursos derivados de transferências.
E estamos também procurando consolidar, concluir esse processo de construção do Estado Nacional nos setores de infraestrutura. Nós, quando falamos de políticas públicas, tendemos a falar de políticas sociais. Mas por que não falar de infraestrutura? Por que não falar de crescimento? Por que não falar de investimento? O PAC, quando surgiu na agenda nacional, antecipou a crise, nosso programa de aceleração do crescimento. Por quê? Todos os países envolvidos, a estratégia que elegeram para enfrentar a crise foi aumentar o investimento público. Uma estratégia que o presidente Lula tinha deflagrado logo após a reeleição. E que aqui cabe dizer, é a primeira vez que nós enfrentamos o desafio de investir na escala que nós estamos investindo no regime democrático. Nossos grandes ciclos de investimento foram na ditadura de Vargas e no regime autoritário, no regime militar. Botar o Estado para funcionar, para viabilizar a escala de investimentos que o país precisa, num contexto democrático, é o desafio contemporâneo. Então, mais ou menos isso nós estamos procurando fazer e aprofundar os nossos processos de discussão com estados e municípios e com a sociedade civil. Isso é um aprendizado, nós estamos só começando, mas acreditamos que a qualidade da democracia brasileira traz isso como uma peça consolidada no nosso regime, do nosso modus operandi.